Eu não sei se você acredita em demônios. Eu não sei se você acredita que o mal tem forma, tem cheiro e tem endereço. Mas eu não precisava acreditar. Eu convivia com eles. Eu jantava com eles. Por mais de 20 anos, a minha casa foi uma embaixada do inferno na terra. Se você olhasse para mim 5 anos atrás, você veria um homem bem vestido, eloquente, olhar firme. Mas se você chegasse a menos de 1 metro de mim, você sentiria o frio. Não o frio do ar-condicionado. O frio de cemitério. As pessoas se afastavam de mim na fila do mercado e não sabiam o porquê. Crianças choravam quando eu passava. Cachorros latiam para o nada atrás de mim. Sabe por quê? Porque eu nunca andava sozinho. Eu tinha um séquito, uma legião. Eu era um mago, um feiticeiro, um homem que vendia desgraça. Você queria que seu concorrente falisse? Eu fazia. Você queria amarrar alguém que não te amava? Eu fazia. Eu cobrava caro. Não só em dinheiro, mas em alma. O altar que construí era horripilante. Muitosa tinha um calafrio só de entrar nela. Paredes pretas, cheiro de sangue e muitos amuletos. Eu me achava um deus. Eu achava que tinha o controle da vida e da morte nas minhas mãos. Eu via vultos altos, de 3 metros de altura, parados no canto do meu quarto enquanto eu tentava dormir. E eu sorria para eles. Eu achava que eles eram meus guardas. Eu não sabia. Eu não sabia que eles não eram meus guardas. Eles eram meus carcereiros, e eles estavam apenas esperando a hora de cobrar o aluguel. Nesse castelo de horrores que eu construí, existia uma única anomalia. Um erro no sistema. Um pequeno gato branco. Dizem que gatos são sensitivos, que eles veem o mundo espiritual. O meu, ele via tudo. Muitas vezes, eu estava no meio de um ritual pesado, invocando forças antigas e terríveis, e ele entrava na sala. As velas tremulavam. O ambiente estava carregado de ódio. Mas ele caminhava pelo meio dos símbolos desenhados no chão, ignorando as sombras, e vinha se esfregar na minha perna. Ele era a única criatura no universo que não me temia. Ele dormia sobre o meu peito. E acredite em mim, muitas noites eu acordava paralisado, com a sensação de que algo ruim ia me estrangular. E ele estava lá, acordado, sentado no meu peito, sibilando para o canto escuro do quarto. Ele me protegia. Ele, um animal de 3 quilos, enfrentava principados para proteger a minha alma miserável. Eu o amava com uma força desesperada. Eu não tinha esposa. Não tinha filhos. Meus pais não falavam comigo há anos. Aquele gato era a única prova de que eu ainda tinha um coração batendo. Eu conversava com ele. Eu prometia: ninguém nunca vai te machucar. O papai é poderoso. O papai manda nos espíritos. A maior mentira que eu já contei aconteceu numa lua nova. Eu lembro porque a noite estava escura, sem estrelas. Eu tinha acabado de fazer um trabalho muito pesado. Alguém queria destruir uma família inteira. E eu fiz. Eu mandei a destruição. Mas naquela noite, algo mudou. Eu senti o ar da casa virar gelo. Não frio. Gelo. E ouvi um som. Um som que não veio da rua. Veio de dentro das paredes. Como se unhas estivessem arranhando o reboco pelo lado de dentro. Meu gato, que estava dormindo no sofá, deu um pulo. Ele arqueou as costas. O pelo ficou todo eriçado. Ele começou a rosnar para o vazio, para o meio da sala. Eu nunca o tinha visto daquele jeito. Ele estava aterrorizado. Ele recuava, recuava, como se algo invisível estivesse encurralando ele contra a parede. Espumas saíam da sua boca. Ele se contorcia de dor. Parecia que algo estava o matando de dor. Eu gritei: "Quem está aí? Eu ordeno que pare." Mas pela primeira vez, a minha voz não teve autoridade.
O gato soltou um grito agudo, um miado de dor que parecia humano, e caiu de lado. Eu corri para ele. O corpo dele estava fervendo. Não era febre normal. Era como se ele estivesse queimando de dentro para fora. E os olhos? Quando ele abriu os olhos, eles não eram mais verdes. Estavam cinzas, opacos. Como se uma catarata tivesse coberto tudo em segundos. Ele olhou para mim, mas não me viu. Ele estava olhando para algo atrás de mim. Algo terrível. Eu levei ele para a emergência veterinária voando. Mas no fundo, eu ouvia uma risada. Uma risada baixa, seca, dentro da minha cabeça. Você pediu destruição. Nós trouxemos. Mas o preço é o que você mais ama. Era a lei do retorno batendo na minha porta. E ela não aceitava dinheiro. 3 dias. Foram 3 dias de agonia. O veterinário, um homem da ciência, estava perdido. Os órgãos dele estão parando um por um, ele dizia. É como se a bateria da vida tivesse sido desligada. Eu trouxe ele para casa para morrer. Eu não queria que ele morresse numa gaiola fria de metal. Coloquei ele no meu altar. Sim, no meio das minhas imagens, das minhas velas. Eu achei que o meu poder ia salvá-lo. Eu fiz rituais de cura. Sacrifiquei coisas. Cortei minha própria mão para oferecer sangue. Eu gritava nomes de entidades antigas. Salvem ele, eu ordeno. Eu sempre servi vocês. Agora vocês têm que me servir. Assim eu gritava. Sabe o que aconteceu? As velas apagavam, todas elas, ao mesmo tempo, sem vento nenhum. A escuridão engoliu o quarto, e eu senti a presença da morte. Ela não veio de capuz e foi-se. Ela veio como um vácuo, uma ausência de tudo o que é bom. Às 3h33 da manhã, ele deu o último suspiro. Foi um som horrível, um craque no peito, e parou. O corpo ficou pesado imediatamente. Aquele brilho, aquela coisa que faz um ser vivo, sumiu. Ficou só a carne. Eu caí no chão. Eu não tinha mais lágrimas. Eu só tinha ódio. Eu peguei as estátuas do meu altar e joguei na parede. Quebrei tudo. Vocês são mentirosos. Vocês são fracos. Eu dei minha vida a vocês e vocês levaram meu filho. Eu estava sozinho, no escuro, com um cadáver nos braços e demônios rindo na minha cabeça. Eu nunca me senti tão pequeno, tão inútil. Eu percebi que o mal só tem poder para destruir. Ele não tem poder para criar. Ele não tem a chave da vida. Foi no fundo desse poço que me veio um nome. Um nome que eu era proibido de falar nos meus rituais. Um nome que fazia as minhas entidades tremerem de raiva. Mas era o único que me vinha à cabeça. Esse nome era Jesus. Eu olhei para o teto daquele quarto infestado de demônios, frio e com cheiro de morte. Eu não sabia orar. Eu nunca havia ido a uma igreja. Não sabia nem como me dirigir a ele. Eu simplesmente falei como um homem desesperado que vai apostar a última ficha no cassino da vida. Eu segurei o corpo rígido do meu gato. Já estava frio, duro. E eu gritei para o teto aos prantos, chorando com muita raiva, misturada com súplica. Jesus, dizem que tu és a vida. Dizem que o teu sangue tem poder. Eu servi o teu inimigo a vida toda. Eu sou um lixo. Eu sou podre. Mas eles dizem que tu ressuscitaste mortos. Se tu és Deus mesmo, se tu és maior que essa escuridão que está aqui, prova-me. Traz a vida dele de volta, agora. Se esse gato respirar, eu te dou tudo. Eu queimo essa casa, eu queimo meu passado. Eu serei teu escravo. Eu te servirei pelo restop da minha vida. Eu tentarei reverter todas as minhas maldades feitas em rituais. Eu prometo, ó Jesus,
Se tu me atenderes e mostrar o seu poder, eu serei seu para sempre de corpo, alma e mente. Depois eu fiquei ali, esperando. O quarto estava gelado. De repente peguei no sono, cansado de tanto chorar. Já não tinha mais lágrimas. Foi então que eu senti que o quarto começou a esquentar. Não era calor de fogo. Era um calor físico. Como se um sol invisível tivesse nascido dentro do quarto. Eu ouvi um som. Como o som de muitas águas. Um vento forte que não movia os papéis, mas movia a minha alma. As sombras que estavam nos cantos, elas sumiram e foram expulsas. Não aguentaram a luz. Foi então que olhei para o gato, deitado no chão. Eu vi. Eu juro pela minha vida que eu vi. Uma fumaça branca entrando pelas narinas dele. O corpo dele deu um solavanco. O peito estufou. E ele soltou o ar. E então, ele abriu os olhos. Verdes, brilhantes, vivos. Ele olhou para mim, miou alto e começou a se lamber, como se tivesse apenas acordado de um cochilo longo. Eu não conseguia parar de tremer. Eu chorava, ria, abraçava o gato. Deus não mandou um anjo. Ele veio pessoalmente. A presença dele era tão forte que eu mal conseguia ficar em pé. Eu gritei de alegria, agradeci, e vi o seu poder. Esse era o meu Deus, de agora em diante. Eu não esperei amanhecer. Eu peguei sacos de lixo, joguei tudo, livros de magia negra de 100 anos, punhais, imagens consagradas, roupas. Levei tudo para o quintal. Eram 4 da manhã. Eu joguei álcool e risquei o fósforo. Enquanto aquela fogueira subia, eu ouvia gritos. Gritos espirituais das coisas indo embora. Mas eu não tinha mais medo. Porque eu sabia quem estava comigo agora. O gato estava sentado na janela, vivo, assistindo o fogo queimar o meu passado. Desde aquele dia, eu sou um homem marcado. Não pela sombra, mas pela luz. Eu perdi poder. Sim, não posso mais ferir ninguém com um estalar de dedos. Mas eu ganhei paz. E eu ganhei a vida eterna. Orei e oro até hoje pelas maldades que cometi. Mas pedi para Deus me levar a recompensar isso. Se você está ouvindo isso e acha que foi longe demais, se você acha que fez pactos que não podem ser quebrados, olhe para o meu gato. A morte teve que devolvê-lo quando o dono da vida deu a ordem. Ele pode fazer o mesmo por você. Só basta você ter a coragem de pedir. Basta voltar para Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Ele é tudo. Ele lava, purifica e nos renova. Nova criatura somos por causa dele.